Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos também a este Pai de infinita misericórdia, infinita justiça, infinito amor, pela oportunidade que Ele nos concedeu de aqui nos encontrarmos mais uma vez ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, esta ferramenta que nós temos à nossa disposição para trabalharmos constantemente no nosso aprendizado, na nossa melhoria, na nossa iluminação. E exatamente por isto que aqui nos encontramos nesta vida. Não estamos aqui, como nós sabemos hoje, não estamos aqui para sofrer. Se ainda sofremos, é resultado das nossas escolhas equivocadas. Mas Deus não nos criou para sofrermos. Deus nos criou todos destinados à felicidade. E por isso, agradecemos também a Deus por esta oportunidade que nos foi concedida na forma de reencarnação. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre nos dão ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco, perseverantes, aqui nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, para estudarmos juntos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes momentos que nos foram reservados no relógio do tempo para o estudo, para a reflexão. Este parêntese que nós abrimos neste momento para estudarmos, para refletirmos, para aprendermos um pouco mais. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Busca e Acharás, livro que é de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje trouxemos para as nossas reflexões belíssimas anotações do espírito André Luiz, que é o capítulo de número 12, que tem como título Símbolo nas Palavras. Então aqui André Luiz nos traz diversos símbolos nas palavras para o nosso melhor entendimento e principalmente melhor aplicação no nosso dia a dia, para um melhor comportamento nosso nas nossas escolhas durante a nossa trajetória. Então André Luiz, ele começa nos chamando a atenção exatamente da seguinte maneira: em nos reportando a indulgência, recorde-se que o verbo pode ser definido em variadas comparações. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós falamos em indulgência, quando nós falamos em bondade, quando nós falamos em amor, quando nós falamos em perdão, o uso do verbo, ele pode ser encarado de variadas formas, porque o uso do verbo, ele é livre. Sem sombra de dúvida que nós temos a liberdade de usar o nosso verbo para construir ou para destruir, para elevar ou para derrubar, e assim sucessivamente, mas lembrando, igual André Luiz nos chama aqui a atenção, lembrando que todos nós seremos e estamos sendo responsabilizados pelo uso do verbo. Receberemos os créditos
receberemos, sem sombra de dúvida, da mesma forma que colheremos o resultado do plantio equivocado que tenhamos feito pelo uso incorreto do verbo. Então é preciso vigilância constante, conforme nos chama a atenção Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então nós temos que vigiar em primeiro lugar e acima de tudo a nossa mente, que é o local onde nós construímos tudo na nossa vida, porque tudo passa pela nossa mente. Antes de verbalizarmos, antes de soltarmos uma palavra construtora ou destruidora, aquilo passou pela nossa mente. Em muitas situações nós falamos: eu falei sem pensar. Pode até ter falado sem pensar direito, mas sem sombra de dúvida, mesmo que tenha sido às pressas, mas aquilo foi construído em nossa mente. Então precisamos sim vigiar constantemente o nosso pensar. Então aqui, hoje nós temos a presença da nossa companheira de jornada, Faialda. Muito obrigado pela presença. Temos aqui rostos novos que estão aqui na sala virtual. Sejam todos bem-vindos. E a dona Faialda está nos dizendo: boa tarde, meninas e meninos. Juntos somos mais fortes. Lembrando que devemos orar uns pelos outros. Deus nos abençoe. Jesus e Maria Santíssima, a Senhora do Amor Sublime. Sem sombra de dúvida que juntos somos e seremos constantemente mais fortes. Muito obrigado, dona Faialda, pelas palavras de esclarecimento e de lembrança para esta necessidade constante da oração uns pelos outros. Então aqui André Luiz segue dizendo o seguinte, já que ele falou sobre o uso do verbo, aí ele começa nos dizendo sobre este uso do verbo da seguinte maneira: que a palavra de bondade é semente de simpatia. Então, sem sombra de dúvida que a palavra de bondade é uma semente que nós lançamos no terreno, aquela semente da simpatia. E aí ele diz que a frase de acusação é um golpe agravando a ferida que nos propomos curar. Então, sem sombra de dúvida que ao invés de usarmos a palavra de bondade, que é uma semente de simpatia, se por invigilância nossa nós usarmos a frase de acusação, esta frase de acusação, sem sombra de dúvida que é um golpe que agrava a ferida que nos propomos curar, porque estamos aqui nesta vida, conforme falamos lá no início, e por isso agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Nós não estamos aqui nesta vida com o propósito de agravar ainda mais as feridas nossas e dos outros. Nós viemos para cá com o propósito de curar feridas, em especial as nossas feridas e aquelas feridas que nós causamos nas outras pessoas. Então, quando nós usamos a frase de acusação, ao invés de usarmos a palavra de bondade, que é semente de simpatia, é semente curadora, sem sombra de dúvida que estaremos, digamos assim, complicando ainda mais a nossa situação, aumentando ainda mais a nossa folha corrida de débitos para e perante a vida. E ainda André Luiz nos diz que o conceito otimista é luz no caminho. Sem sombra de dúvida que este conceito, este uso da palavra otimista é sempre luz no nosso caminho e luz no caminho dos companheiros de jornada. E ao passo que, conforme nos lembra aqui André Luiz, que o grito de cólera é curto-circuito na sistemática das forças em que venha a surgir. Então, quando nós agimos também por invigilância nossa, nós agimos de forma colérica, gritamos de forma colérica com outro companheiro de jornada, com companheiros de jornada, independentemente do local onde nós nos encontrarmos, este grito colérico, essa energia destrambelhada, essa energia desequilibrada, sem sombra de dúvida que é
conforme ele fala aqui, como se fosse na energia elétrica, numa rede elétrica nossa. Então é um curto-circuito na sistemática das forças em que venha a surgir. Então ali surge aquele curto-circuito nas nossas energias que se desequilibram e realmente entram em conflito, em curto-circuito, que depois vamos levar um tempo enorme para reequilibrarmos, para sairmos daquele curto-circuito que entramos por invigilância própria. Então, sem sombra de dúvida, que em primeiro lugar e acima de tudo é necessário que usemos esta profilaxia da vigilância para não entrarmos em curto-circuito com as nossas energias em desequilíbrio. E aí ele nos diz na sequência que o diálogo construtivo é terapêutica restauradora. Então, sem sombra de dúvida, conforme ele nos diz no grito colérico, que é um curto-circuito nas nossas energias, ao contrário, o diálogo construtivo é terapêutica restauradora na nossa vida. Então, ao invés de entrarmos em curto-circuito através da cólera, que possamos constantemente, através da nossa vigilância, nós possamos construir através do diálogo, usando esta terapêutica restauradora na nossa vida. E André Luiz ainda nos lembra o seguinte sobre os comentários deprimentes. Quantos comentários deprimentes hoje nós encontramos nas redes sociais? Quantas pedradas que nós recebemos ou observamos nas chamadas redes sociais, nessa condição de comentários deprimentes. Aí ele diz que o comentário deprimente é pasto da obsessão. Então, sem sombra de dúvida que estes comentários deprimentes, por invigilância nossa, que nós tecermos, se nós tecermos estes comentários deprimentes, ou alimentarmos estes comentários deprimentes, passando adiante esses comentários que nós recebemos ou que nós observamos nas redes sociais ou pessoalmente, nós estaremos abrindo portas e janelas para um processo obsessivo, seja de encarnados entre encarnados ou de desencarnados para encarnados, ou até mesmo de encarnados para desencarnados, que o processo obsessivo, ele anda nas duas mãos. Não é simplesmente quando nós falamos em obsessão, via de regra, nós imaginamos um processo obsessivo de um desencarnado para um encarnado, mas como a doutrina espírita nos mostra, pode ocorrer das variadas formas, de encarnados para encarnados, ou seja, aqui entre nós, na condição de encarnados, também de encarnados para desencarnados, que em muitas situações nós podemos nos colocar na condição de obsessores para com os desencarnados, e aquela situação que, via de regra, nós observamos e que achamos que é a única que acontece do plano espiritual, de espíritos desequilibrados, de espíritos ignorantes, assim como nós, que se ligam a nós. Mas se eles se ligam a nós, é porque nós permitimos, através desses desequilíbrios energéticos, em que abrimos as portas e janelas para que eles possam agir na nossa vida, ou seja, é a chamada lei de afinidade. Então, se nós estamos com a mesma afinidade, na mesma sintonia deles, sem sombra de dúvidas que eles estarão conosco. E aí, na sequência, André Luiz nos diz o seguinte, sobre a nota de esperança. Então, quando nós emitimos, ao invés de um comentário deprimente, nós emitimos uma nota de esperança, essa nota de esperança é porta de paz para nós e para outros companheiros. Então, ao invés de nós nos tornarmos este pasto amplo e aberto para um processo de obsessão, que possamos abrir as portas e janelas para a paz e para a luz, conforme André Luiz nos fala aqui sobre a nota de esperança. E ainda ele acrescenta que o conceito pessimista é nuvem enregelante. Então, ao invés de nós emitirmos notas de esperança, se nós emitirmos conceito pessimista,
sem sombra de dúvida que iremos construir no nosso caminho esta nuvem de gelo em que irá nos prejudicar e prejudicar a tantos companheiros de jornada. E ainda ele acrescenta que a frase calmante é ingrediente de paz. Então precisamos, sem sombra de dúvida, vigiar e orar conforme nos orienta Jesus, para emitirmos constantemente, ou na maioria das vezes, ou quantas vezes nós conseguirmos, através da nossa vigilância, ao invés da frase destemperada, a frase colérica, nós emitirmos frases equilibradas, frases calmantes, que é esse ingrediente de paz, assim como a nota de esperança, que é essa porta de paz. Então, que possamos temperar a nossa vida sempre com esses ingredientes saudáveis. E aí ele diz sobre o verbo agressivo, que o verbo agressivo é indução à doença. Então, conforme ele nos chama a atenção, e inclusive a nossa medicina oficial já prova isto, que se nós nos mantivermos constantemente com este equilíbrio ou desequilíbrio, quer dizer, neste desequilíbrio das nossas energias, com este verbo agressivo, destemperado, colérico, nervoso constantemente, sem sombra de dúvida que também estaremos abrindo portas e janelas para a manifestação de todo tipo de doença. E ainda ele nos diz que conversando podemos criar saúde. Então, conforme dissemos lá no início, e conforme André Luiz nos disse no início das reflexões, o uso do verbo, ele é neutro, ou seja, ele está aí numa neutralidade em que a escolha é nossa. Assim como o uso do tempo, assim como o uso do dinheiro, ele é neutro, eles são neutros, a escolha é nossa, eu uso de forma equilibrada ou não, dependendo da minha escolha. Então é por isso que ele nos diz que conversando podemos criar saúde ou enfermidade. Então, conversando de forma equilibrada, de forma correta, usando corretamente o verbo, eu posso, sem sombra de dúvida, criar saúde. Agora, se eu não aprender a usar corretamente ou da melhor maneira possível o verbo, eu posso criar um campo de enfermidade. Ao mesmo tempo que conversando, podemos levantar ou abater, recuperar ou ferir. Então, usando corretamente o verbo, eu posso criar saúde, eu posso levantar ou eu posso recuperar seres amados ou não, companheiros de jornada. Ao mesmo tempo, se eu usar incorretamente, eu posso criar campo de enfermidade, eu posso abater, da mesma forma que eu posso ferir. E ainda ele nos diz que a nossa palavra, enfim, pode ser uma pancada ou uma benção. A escolha é nossa. Então, conforme ele nos diz aqui que a nossa palavra, enfim, pode ser uma pancada ou uma bênção. Qual é o melhor para a nossa vida? Não precisamos fazer muito esforço para chegarmos a esta conclusão, que ao invés de nós usarmos a nossa palavra para prejudicar os outros, sendo esta pancada nas outras pessoas, é bem melhor e é o correto usarmos de forma equilibrada, sendo uma bênção na vida nossa e de companheiros de jornada. Antes de encerrarmos estas reflexões aqui com as palavras de André Luiz, queremos abrir aqui um parêntese para falarmos e acrescentarmos nestas reflexões palavras do Espírito Miramês. Palavras que estão no livro Horizontes da Fala, através da mediunidade de João Nunes Maia, onde ele dedica um livro. Miramês dedicou um livro com 81 capítulos só para falar sobre o uso do verbo. E neste capítulo número 2 do livro Horizontes da Fala, ele nos diz sobre a necessidade da vigilância em relação ao uso do verbo.
Então aqui Miramês, de uma forma resumida, destacamos aqui algumas frases, ele nos diz o seguinte, nos chama a atenção o seguinte: vigia o teu falar como fazes com o teu filho recém-nascido. Sem sombra de dúvida que todos nós que já fomos pais, em especial as mães, vigiamos constantemente os nossos filhos recém-nascidos com medo que algo aconteça com eles. Então é por isso que ele fala: vigia o teu falar como fazes com o teu filho recém-nascido. E aí ele diz: vigia a tua fala como costumas fazer com o teu salário de difícil aquisição. Sabemos que temos muitos companheiros de jornada que não vigia assim constantemente o seu salário, não sabe ainda administrar o seu salário, mas só que ele fala que para aqueles que já sabem administrar o seu salário, é preciso que vigiemos também a nossa palavra, como nós administramos o nosso salário, que é de difícil aquisição. E ainda ele diz: vigia a tua pronúncia, como observas o que comes todos os dias. Para aqueles que já aprenderam escolher melhor aquilo que comem, aquilo que é mais saudável, então ele fala que é preciso também que vigiemos a nossa pronúncia, assim como nós vigiamos ali o alimento que nós ingerimos todos os dias. E aí ele diz o seguinte: porque elas, ou seja, as palavras, são mais que o teu filho. Então ele diz aqui que as palavras são mais importantes, são mais que os nossos filhos, são maiores que o nosso dinheiro e mais valiosas que os alimentos que consumimos. Então prestemos atenção o que ele nos chama atenção e da forma que ele nos chama atenção em relação ao valor do uso correto, da vigilância para o uso correto do verbo. Porque as palavras são mais que o teu filho, maiores que o teu dinheiro e bem mais valiosas que os teus alimentos. E aí ele encerra dizendo que a vós pertence à dinastia dos dons de ouro, que o Evangelho denomina de talentos. Então aqui ele nos chama a atenção que o uso da voz, o uso da fala, pertence à dinastia de ouro, em que Jesus denominou como talentos. E ainda neste parêntese que abrimos, lembramos aqui palavras do apóstolo Tiago, onde ele nos chama a atenção da seguinte maneira na sua epístola: se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós caímos pelo uso incorreto do verbo. Então aqui ele diz que aquele que não cair pelo uso incorreto do verbo, este já será um ser perfeito. Ou seja, este já alcançou esta condição de perfeição. E aí Emmanuel, comentando estas palavras de Tiago, ele nos chama a atenção o seguinte, lá no capítulo 170 do livro Pão Nosso, encerrando o capítulo 170, destacamos aqui apenas uma frase de Emmanuel, onde Emmanuel nos diz o seguinte: que nós precisamos questionar todos os dias, no final de cada dia, nós precisamos fazer este questionamento à nossa consciência. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Então, sem sombra de dúvida que é um questionamento profundo, que é um questionamento importantíssimo para todos nós. Então precisaríamos e precisamos ter esse costume de questionarmos a nossa consciência: terei hoje utilizado a minha língua corretamente, conforme Jesus utilizou constantemente a dele? Então aqui fechamos este parêntese para concluirmos aqui, voltarmos e concluirmos as reflexões de André Luiz, que tem aqui um último parágrafo, que ele nos diz o seguinte: e o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate, está em nós. Ou seja, o uso correto da palavra, que pode ser uma pancada ou uma bênção,
está em nós, ou seja, esta força para usar corretamente estas energias, que é força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate, está em cada um de nós. Nós temos esta força conosco e à nossa disposição. O uso desta força depende das nossas escolhas, depende da nossa vigilância, depende da nossa perseverança, depende daquilo que Jesus nos disse também: fazei esforços constantemente para entrar pela porta estreita. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui retornaremos e nos reencontraremos nesta página virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Muito obrigado pela presença de todos. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão e tenham certeza que vocês praticaram uma imensa caridade neste momento em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos esses belíssimos ensinamentos. E tenho certeza também que logo em seguida, quando tiver uma oportunidade, um tempinho, responderei a todos que postaram aqui os seus comentários, que não temos tempo de fazer os comentários em relação a todas as postagens, mas depois responderemos pessoalmente a cada um de vocês. Gratidão imensa. Paz aos nossos corações.